Uma derrota para o Goiás, jogando na Serrinha, não seria motivo de alerta a nenhuma equipe da Série B. Pelo grande investimento realizado, o Esmeraldino chega para a competição nacional como um dos principais candidatos ao acesso. Mas além do placar elástico, a atuação da Ponte em Goiânia mostrou que a equipe alvinegra tem muitas questões a resolver, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Em duas partidas disputadas, dois esquemas diferentes. Na estreia contra o Coritiba, uma formação com dois zagueiros. Já no duelo da Serrinha, um 3-4-3. Assunto que chegou a ser debatido por Brigatti na entrevista coletiva após o duelo com o Coxa, no Moisés Lucarelli. São sistemas que, jogo a jogo, a gente vai estudar, né, principalmente o adversário, para que a gente possa utilizar ou não a situação com três zagueiros. Outro assunto que tem sido muito debatido no Majestoso é sobre a situação de Gé, após a negociação frustrada com o Santos. Por conta disso, o atacante foi desfalque na primeira rodada e quando ganhou a oportunidade, acabou não aproveitando. Com o quadro gripal de Gabriel Novaes, Gé foi o escolhido para a posição. E em 27 minutos, o atacante desperdiçou o pênalti que ele mesmo havia sofrido, ainda recebeu um cartão amarelo após forte carrinho em Tadeu e por fim foi substituído para a entrada de Iago Dias. Por conta disso, o atleta, comissão técnica e diretoria deverão ter uma nova reunião nesta semana para alinhamento de expectativas e análise do controle emocional do jogador. A gente tem conversado demais com o Gé, né, passando para ele. Morreu a transação. Agora a camisa é da Ponte Preta, porque a gente conta com o atleta e ele é um atleta de qualidade. Após a derrota para o Goiás, o elenco teve folga na segunda-feira e se reapresenta hoje, visando o duelo contra o Amazonas na próxima segunda-feira pela terceira rodada da Série B. Antes de conversar com o Gé, precisaria arrumar o sistema de recepção do Gé. Porque não adianta, se não arrumar o esquema, o sistema de recepção, não vai funcionar. Porque conversa, fala com o Gé, explica as coisas, e o Gé, tá bom, ok e tal. E não faz nada daquilo que é conversado lá no Intramuros. Então tem que arrumar primeiro o sistema de recepção. Não está chegando a mensagem dentro do cérebro do Gé. Aí, se conseguirem arrumar o sistema de recepção, tem uma grande chance do Gé melhorar o comportamento. Então a sua sugestão é levar para o médico, evidentemente, para um otorrino. Tem que pegar esses caras, não é otorrino, né? Mas esses caras que têm a habilidade de mexer dentro da cabeça das pessoas. Porque quando a pessoa não está conseguindo por ela mesma, ela tem que procurar um profissional que estudou para isso, que teve uma vida inteira dedicada para isso e tem condição de ajudar. Porque não adianta, a pessoa tem um campo mental. Quando existe um bloqueio, você tem que desbloquear, porque senão não adianta. Coloque informação e aquilo não é processado. O resultado é zero. Então tem que procurar alguém que consiga mexer lá dentro da cabeça. Entendi, eu compreendi o que você colocou e esse me parece é o único caminho, né? Porque dentro de uma partida de futebol, o jogador está lá destemperado, nervoso, perdeu o pênalti, deu uma entrada forte em cima do Tadeu, goleiro do Goiás. Eu não consigo compreender como é que o treinador não chama na beira do gramado para conversar com o cara. Se não chamou, o Brigatti já tem a conclusão a mesma que você tem. Você fala, repete, faz reunião atrás de reunião e as atitudes do atleta são iguais. Então eu não estou defendendo ninguém não, eu estou querendo entender o que está acontecendo. Por isso, após a partida, eu estava muito curioso para ouvir o Brigatti. Porque o Brigatti não tem papa na língua, ele fala mesmo. Você perguntou, ele responde. E eu queria ter a oportunidade de perguntar para ele. Desde o início, quando aconteceu aquela comemoração no Majestoso, que ele acabou da comemoração agredindo o companheiro, desde lá para cá, essa sequência de problemas e como isso tem sido administrado. Se o atleta é receptivo, porque se o atleta não quer nem ouvir, Batista,
aí fica extremamente complicado. Não é que ele não quer ouvir, né? Eu não vejo essa situação no Gé. Eu tenho até a impressão de que ele é um cara que topa. Tanto é que a Ponte está aí fazendo reunião e conversa e vai e tal. Não é que ele seja refratário às orientações do treinador ou da direção do clube. Não é isso. Eu tenho a impressão de que ele sim topa a parada, vai, conversa, mas não entra na cabeça. É um bloqueio que o cara tem. O Gé é o seguinte, ele é profissional, é bom jogador, tem qualidade, sabe fazer gol, mas ele não conseguiu tirar do corpo aquilo que era praticado quando ele disputava campeonato amador. Então essa entrada violenta que ele deu no Tadeu, graças a Deus que não quebrou a perna do Tadeu, né? Porque eu fico muito sensibilizado com esse tipo de situação. Quando o jogador é impedido de praticar a sua profissão por uma entrada violenta como essa. Isso no amador é normal. Quem disputa o amador sabe que lá é pau na goiaba. Não tem essa de não me toque, não me rele. Então ele teria que tirar do corpo o amadorismo, o campeonato amador e virar efetivamente um profissional. A Ponte, o Brigatti, o Gé, o staff do Gé, a presidência, a diretoria de futebol tem que achar um caminho. Nada é mais importante do que a Ponte. Nem o treinador e nem o jogador. Se há um problema, ele tem que ser resolvido de um jeito ou de outro. Do jeito que está, não pode continuar. O jogador nitidamente tem um descontentamento ou um descontrole, e isso tem que ser resolvido. E o treinador tem que minimamente, se ele estiver inserido ou continuar inserido, o treinador tem que achar um caminho para poder tratar com essa situação. Do jeito que está, não dá mais. Tem que colocar um basta nessa situação definitivamente. Vamos lá, CH, analisando o jogo diante do Amazonas. Você acha que o Brigatti mexe no time? Quais são as posições que ele deve mexer? Tem várias perguntas sem resposta por enquanto. Primeiro, vai jogar com 3 zagueiros de novo ou vai retornar com 2 zagueiros porque o jogo é em casa? Como é que vai funcionar o meio-campo? Ele mexeu no meio-campo. Tirou o Ramon Carvalho do time e trouxe o Dudu Vieira para jogar do lado do Emerson Santos. Colocou o Dodô de começo para descansar o Elvis. Talvez seja isso. Eu tenho a impressão que o Elvis volta para o time titular. Agora, a dupla de volantes vai ser essa ou vai retornar o Ramon Carvalho? O Dodô vai ser tirado do time, não vai ter uma sequência, ou vai jogar numa linha um pouco mais adiantada? Ele pode jogar numa linha mais adiantada se ele tirar um zagueiro. Olha quantas dúvidas, porque nós assistimos o jogo contra o Coritiba, foi de uma maneira. As escolhas foram diferentes das escolhas contra o Goiás. Então, a resultante de tudo isso, Batista, leva à impressão que para segunda-feira vai acontecer mudança de novo. Porque até o presente momento, a Ponte não conseguiu construir um time titular. Um time que a torcida possa bater o erro. Não, esses aí são os melhores. Ele está testando uma série de situações e eu colocaria 2 zagueiros, voltaria com o Elvis para o jogo, né, contra o Amazonas na próxima semana. É isso que eu faria. O time ficou sem articulação na última partida. Então, dentro de casa, eu acho que tem que retornar o Elvis. O problema não são os 3 zagueiros, ele pode até continuar com os 3 zagueiros. O problema é que o Elvis não deveria ter saído do time. Mas não tem condição de jogar toda a partida. Ok. Agora, veja, o time, uns 30 minutos, estava indo razoavelmente bem. Se faz o gol, e o Gé não era o cara para cobrar o pênalti, tá? Não era o cara. Põe qualquer outro aí para cobrar o pênalti. O cobrador oficial é o Elvis, estava no banco. Mas não é possível. O Matheus Regis estava no campo, estava jogando. Ele é cobrador de pênalti. O Batista, sabe o que eu estava pensando? Porque o destempero com o jogador em relação ao Brigatti foi muito grande. Teve a entrada, legal. Será que o Gé era o batedor? Ou tinha um outro jogador e o Gé... Eu estou especulando, tá? O Gé tomou a bola ou quis bater e não ouviu uma ordem do banco.
Porque eu achei desproporcional. Vou falar de novo, Batista. Tirar o jogador que estava incomodando com 27 no primeiro tempo só pela entrada, e eu respeito quem pensa diferente. Eu estou querendo entender, por isso que eu queria ouvir o treinador. O que aconteceu? Era o Gé para bater o pênalti? Pergunta 1. 2. O Gé foi sacado do time pela entrada do Tadeu ou aconteceu uma outra situação? O Gé foi para o jogo com tudo resolvido realmente? A famigerada reunião, é até engraçado, né? Que já fizeram mais de 35 reuniões, o Gé e o pessoal da Ponte. Essa última reunião, foi tudo resolvido? Porque tem muita coisa estranha sem explicação, Batista. Eu concordo com você. O Matheus Regis poderia ter batido pênalti, ele é cobrador de pênalti. Agora, será que do banco não vem uma ordem e o Gé catou a bola e foi bater o pênalti? Eu estou fazendo uma pergunta, porque o destempero do treinador da Ponte foi acima da normalidade, com tudo o que aconteceu até a cobrança de pênalti e a entrada forte do Gé no Tadeu. Eu vou falar a leitura que eu tive. Não conversei, né, com ninguém, não falei com o João Brigatti. A leitura foi: a saída do Gé não foi por errar o pênalti, foi pela entrada violenta que ele deu no Tadeu. Até acho isso. Se continuasse no jogo, essa é a leitura, se continuasse no jogo, o Gé seria expulso. Não tinha como, a cabeça dele, essa entrada, né, que ele deu, mostra o desequilíbrio emocional. Então, por isso, tirou. Com relação a bater pênalti, no primeiro momento, veja, seria interessante realmente, né, colocar o Gé para bater o pênalti, porque se ele faz o gol, recupera o jogador, recupera a confiança e ele é um jogador importante. Agora, tem os dois lados, poderia acertar, recuperaria, poderia errar como errou e aí piora aquilo que já era ruim. De qualquer maneira, acredito muito, né, que o Gé estará em campo no próximo jogo, segunda-feira, contra o Amazonas. Vamos lá, Gleger, a sua opinião também a respeito do Gé, é o nosso tema aqui. Você acha que ele estará em campo na partida contra o Amazonas? Ou o que ele fez é passível de uma punição e estará fora do jogo? Batista, olha, sabe qual que é para o jogador um aprendizado muito legal ou não? É mexer no bolso do cara. Certo? Porque a gente sabe do perfil do atleta. Então, chama o jogador, o negócio é o seguinte, a atitude foi essa aqui, tá multado em tantos %, mas tem que... Porque a Ponte precisa do atleta. E ele, até o momento do pênalti, né, que foi onde ele acabou errando, ele estava bem no jogo, ou não? Teve uma arrancada lá, teve o lance do pênalti, por exemplo. Então, ele é um jogador importante. Agora, para você conseguir equilibrar o cara, para você conseguir dar um corretivo no cara, mexe no bolso do cara. Eu trabalhei como dirigente já no futebol e era a fórmula para que você consiga controlar um elenco, controlar um jogador, um atleta, né, é mexer no bolso. Muitas vezes, como que é o educativo do atleta profissional? Né? Sempre na minha época era a caixinha, né? Então se chegava atrasado, que nem hoje eu vou ter que pagar a caixinha aqui, porque aqui também tem, né? Cheguei atrasado. Então. Você chegou atrasadinha. Bom, hein? Bom. E outra coisa, o pessoal da Endec aí, o Fusquinha 73 não vai multar não, porque o Avinho, ó, vim com o meu Fusca 73. Então, Batista, voltando ao assunto, mexe no bolso do cara. Eu acho que é a melhor forma de você dar um corretivo no atleta. O problema aí é o seguinte, né? Com a cabeça que tem o Gé, se multá-lo vai piorar. Será? Aí ele vai ficar muito bravo. Mas fique, mas ele tem contrato, meu amigo. Então ele tem que cumprir o contrato. Você vai ficar bravo. Sabe o que falava meu tio avô? Falava não? Tá bravo? Morde a nuca. Né? Que aí passa rapidinho.